Heitor, boa noite, Luciano, boa noite, Luiz Conde, meu amigo, boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos aqui para essa primeira live de uma série. Laroie, Ravena, Laroie, muito axé para nós todos, porque hoje a gente vai discutir assunto que é polêmico nos meios religiosos. Juju, boa noite, Juju. Beijo para você. Hoje a gente vai falar com um dos... Dudu, como vai? Eu sou muito pontual, Dudu. 21 horas eu entro aqui. Oi, Andrezinho. Tiago, como que você tá, meu querido? A gente vai falar com uma das maiores autoridades no mundo. Não é pouca coisa, não. Não é nenhum irresponsável. É uma das maiores autoridades no mundo do candomblé. Babalorixá Paulo de Oiá, que acabou de entrar aqui na nossa live, e assim que ele mandar a solicitação, nós vamos... Ebert, boa noite, quanto tempo eu não te vejo, meu querido. Tiago Pique também não vejo há muito tempo, muita gente querida que eu não vejo há tempo aqui entrando, Deise, Tiago Garça, e só estamos esperando aqui a solicitação do nosso convidado para tratar desse tema que ainda é polêmico, ainda hoje, nessa era que a gente vive de profusão de direitos fundamentais, nessa era em que a gente vive... Anselminho, boa noite, Anselminho. Que a gente vive... Vamos ver aqui... Já mandei o convite para o nosso convidado. Estou aguardando ele aceitar. Ele está conectando. Boa noite, Babá Paulo. Tudo bem? Boa noite, eu estou bem. E você, como tá? Tudo tranquilo. Na paz. Meus Nota- queridos amigos, olha, para quem não conhece, esse é o Babá Paulo de Oiá. E o que eu estava falando aqui para introduzir essa nossa conversa de hoje, e é bom que ele já esteja aqui. Nós vivemos hoje numa era de profusão de direitos fundamentais e a liberdade religiosa é um dos direitos mais fundamentais do homem. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso paradigma em tantas coisas jurídicas, ele é um país de respeito, vamos dizer, até exagerado pela liberdade religiosa, tamanho é o valor que a religiosidade tem como valor fundante daquela nação. E, ao mesmo tempo que a gente vive essa era de inquestionabilidade de direitos fundamentais, nós também encontramos muita intolerância. E São Paulo é uma cidade plurima. São Paulo sempre acolheu a todos. São Paulo é a metrópole da América Latina. São Paulo é uma cidade vibrante. São Paulo ele acolhe imigrantes brancos, pretos, católicos, protestantes, candomblecistas, espíritas. E São Paulo sempre teve essa vocação de cidade plurima e transparente. E mesmo assim, nós encontramos casos de intolerância religiosa, e tanto é que o Babá Paulo estava comemorando esses dias a aprovação da lei estadual aqui em São Paulo, uma lei pioneira que vem no esteio da lei de racismo, que pune a intolerância religiosa. Não é isso, Babá? Boa noite. Boa noite a todos. Isso é um avanço. Uma coisa que normalmente a nossa Constituição prevê, porém, com tantas oposições que nós tivemos, foi importante acontecer. E agora nós estamos mais amparados para podermos proferir a nossa. Imagino. E São Paulo, como eu falei, uma cidade plurima, uma metrópole da América Latina, ela tem que aprender
a conviver com as diferenças, sejam étnicas, sejam sociais, sejam religiosas, sejam partidárias, políticas. São Paulo é essa coisa maravilhosa, esse mix de muita coisa. É uma cidade moderna. E a pergunta que não quer calar, eu acho que a gente já tem que começar com essa pergunta, porque a partir dela a gente vai chegando em todos os caminhos, porque a gente encontra muito preconceito ainda com o candomblé. Né? Ninguém fala candomblecista, por exemplo. Todo mundo fala da macumba. Vai na macumba, não vai na macumba, é macumbeiro. E. Ficar mais light. Hum? Ou falam e sou espírita, para ficar um pouco mais light. Pois é, mas assim, o pessoal carca no adjetivo macumbeiro. E o pessoal, inclusive algumas denominações religiosas, demonizaram uma figura que é da macumba, que é do candomblé. Né? Exu. Babá Paulo, por que as pessoas têm tanto medo de Exu? Exu é o diabo? Não, Exu não é o diabo. Não é. Eu vou explicar um pouquinho para chegar até onde sincretizaram o Exu com o diabo. Imagine, a teoria, né, dos orixás, ela está baseada em duas forças fundamentais. Uma, as forças do planeta, as forças da natureza. E outra, o culto dos antepassados. Todas as religiões têm um antepassado divinizado. Por exemplo, São Francisco de Assis, depois que morreu, foi confirmado um milagre, foi canonizado como santo. E continua operando os milagres dele. Cristo, Buda, enfim, todos. Ogum também vem fazendo isso, mas já há milênios. Então também é um ancestral divinizado. E outra Quem é coisa... Ogum, Baba Paulo? Quem é Ogum? A maioria das pessoas aqui não conhece o panteão do candomblé. Quem é Ogum? É um ancestral divinizado que ajudou a colonizar o planeta. É o grande colonizador. E é ele mesmo quem faz a comunicação entre as estradas, as cidades. E o dono das ferramentas. Protetor, inclusive, das Forças Armadas e da polícia. É um orixá de suma importância dentro do candomblé. No Brasil, ele ficou... essas virtudes dele ficaram maiores por conta do período onde eles tinham que se defender muito dentro dos quilombos e das senzalas. Porque Ogum também é agricultor na África. Ele se dá muito para a agricultura, mas essas qualidades ficaram maiores no Brasil. Então, imagina, se você tem um antepassado divinizado, você junta pessoas de todas as localidades da África, sendo que cada cidade tem um antepassado divinizado. Um Deus, um santo, um orixá. Aí eles vieram para o mesmo espaço. Então, ali no quilombo, eles precisavam cultuar os orixás deles. Por isso que surgiu o sincretismo. Porque ali dentro, eles podiam fazer os rituais, mas eles punham as imagens dos santos da Igreja Católica na frente. Para que os jesuítas assim achassem que aquilo era uma maneira africana de cultuar os orixás. Como na religião dos orixás o mais sábio é o mais velho e é o mais respeitado, diferente até da nossa sociedade moderna e da ocidental. Quando a mulher não procriava mais, ela dançava com os seios de fora. Agora, Exu é o detentor das portas, dos locais das passagens, o dono da encruzilhada. É o orixá que mais conhece a natureza humana, é o mais próximo da gente. Então, você imagina uma senhora de 80 anos, com os seios de fora, jogando água para louvar a terra, que é o momento de ela louvar as forças da natureza, dançando ao som dos atabaques. Hoje ainda, se as pessoas olhassem, elas iam achar aquilo bizarro. Imagina 400 anos, uma mulher dançando ao som dos atabaques, seios de fora. Era o quê? Satanás, o diabo. Porém, na religião dos orixás não existe esse sincretismo. Ficou de geração a geração. E óbvio, tem uma série de pessoas que usam desse artifício, mas não são religiosos tradicionais. Como todas as pessoas áreas,
Você tem os bons profissionais, aqueles que estão comprometidos, e tem aqueles que estão na superfície. Então, se Certo. não tem nada a ver, porque imagina que tem um antepassado divinizado que vai te ajudar, o seu bisavô, ele vai fazer mal para você. Claro que É, não. os povos áticos, né, que é onde vêm os indo-europeus, etc. A gente vê isso no Fustel de Coulanges na cidade antiga, há muitos, muitos, muitos anos atrás, antes das religiões, antes mesmo do panteão grego, os povos greco-itálicos, eles louvavam, né? O templo eram as casas das pessoas, os sacerdotes eram os pais, os fiéis eram os demais da casa e os deuses eram os antepassados mortos. Nas tribos da África. E depois eles foram procriando, maiores, ficaram umas tribos maiores. Mas exatamente, alguém perguntou aqui, não tem não, no candomblé tradicional, não tem Exus com esses nomes todos. Exu é uma divindade Tá. e que tem vários epítemos, várias qualidades. Aí você vai Yangui, ele tem virtudes, qualidades, mas aqui são já sincretismos, Zé Pilintra, Entendi. justamente esse sincretismo que aconteceu com a mistura do cristianismo com o candomblé. Pessoal, eu vou pedir para quem tiver questões interessantes mandarem pela caixinha de pergunta, porque daí a gente lê tudo ao final, tá? E aí a gente não perde as perguntas que são feitas. Só para tomar um gancho dessa pergunta que o Babá está respondendo, por que que tem música, por exemplo, eu acho que é na Umbanda, que faz essa mistura proposital de Exu com Lúcifer? Porque tem várias cantigas, por exemplo, tem uma que fala a Pombagira e o compadre Lucifer, ele é o malvado que chega de branco. Por que isso, Babá? Eles sincretizaram o Exu com o diabo e com o lado esquerdo, mas não são todas as umbandas que fazem isso, mas algumas sim. Então isso advém, inclusive, da formação religiosa do terreiro em questão e da mistura que ele teve com o catolicismo e com o cristianismo. Porque as casas de candomblé tradicionais, as casas matrizes, como foram fundadas, não existe. Exu é Exu. Exu Exu pode é como se fosse um deus, ter então. deuses mais importantes, porque ele, no panteão dos orixás, é o que se comunica com os outros orixás. Ele que leva os recados, ele consegue entender a natureza humana. A maldade é normalmente humana, não é do orixá. Entendi, Você pode entendi. ter aquela força, mas o orixá não é tutelar. Tem muita coisa da criação do ser humano. E aí ele vai ali, ele vai energeticamente fazer alguma coisa. Tem gente que não é nem iniciada em orixá e começa a atender, começa a trabalhar, e começa a fazer dentro de coisas da cabeça dela. Quer dizer, E é isso, ô, Babá, as religiões afrodescendentes, elas são comumente associadas com religiões do mal, religião para se fazer feitiço, para acabar com a vida dos outros, para lançar uma maldição, para amarrar alguém amorosamente, para querer mesmo causar uma doença em outra pessoa, para fazer uma pessoa perder alguma coisa. Como é que como é que explica isso dentro do candomblé e qual a diferença do candomblé de outras matrizes africanas, né? Porque a Umbanda fez um sincretismo, tem gente que não tem iniciação em nada e faz esses feitiços para fazer o mal. O que que diferencia uma coisa da outra? Ana, candomblé tradicional, casa de matriz africana, os descendentes delas, não fazem nada disso que as pessoas, que o ser humano vai em busca. Isso não acontece. Isso é normalmente a maldade é humana, é uma criação humana. Agora, você não pode ser dono de pessoas que se dizem iniciadas e nem são, ou que dizem que incorporam alguma coisa e que não incorporam, e resolvem fazer alguma coisa. Isso está completamente fora da religião ortodoxa. É a mesma coisa que alguém montar uma igreja. O padre resolve montar uma igreja completamente diferente, desvinculado do Vaticano, com outros preceitos.
não existe. Então, as casas de matriz africana são os modelos. Ali dentro, cada um tem um espaço, o território de cada um é respeitado. É um modus operandi da sociedade iorubá, entendeu? Então, os orixás são divindades, ajudam o bem-estar do ser humano na Terra. Eles são as ferramentas necessárias para que nós consigamos enfrentar os nossos problemas na Terra. O orixá, sim, ele vai te fortalecer. Você vai numa casa de axé, vai fazer um ebó, por exemplo, que é um ato litúrgico que transforma energia negativa em positiva. Um beijo, Gustavo. Positiva, negativa e positiva. Você vai sair de lá com mais energia. E aí você vai enfrentar os seus problemas do dia. Porque o ser humano tem o livre-arbítrio dele. Se você pega um revólver, sai de algum lugar e resolve dar um tiro em alguém, é o livre-arbítrio seu. A arma que é ruim? Não. É o que você está fazendo com ela. Se você tem um poder dentro de você, uma coisa, dependendo de como você e você, óbvio, que vai pagar aqui. Porém, dentro da casa, preceitos da casa, isso não é compatível. Isso não acontece. O terreiro que faz isso está completamente fora da tradição. Casa de axé ou qualquer outra corruptela. Em qualquer linha, candomblé, umbanda, tongo, quimbanda, e etc, etc. Ninguém tem o de ofender a energia do outro. Então, deixa eu ver se eu condensei bem essa ideia. O candomblé é uma religião de matriz africana e ela é tão desvirtuada quanto é o cristianismo. Ela mexe com forças da natureza e com esse mexer das forças da natureza se busca otimizar, trazer, melhorar o astral energético das pessoas, mas da mesma maneira que você mexe para melhorar, você tem como vender que você mexe para piorar. Assim como as pessoas fazem com Cristo às vezes. Colocam o Cristo daquela figura da paz e do perdão como grande ditador. Liturgicamente isso é impossível. Então as pessoas que fazem isso, aquela história, o ser humano. Você imagina, o ser humano é que transforma tudo. Nós estamos vivendo uma revolta do planeta em relação ao ser humano com essa doença. Ou como acontece, tantos ataques que o ser humano faz à natureza. Nós somos ambientalistas. Nós acreditamos que peso igual massa vezes gravidade, nós estamos no centro da Terra e temos tudo que a Terra tem igual proporção. Isso é física. É Nós física. estamos entrando na física. Mas é uma parte da religião dos orixás. É física e é quântica. E a outra parte é o culto dos antepassados, que eu comecei a falar no começo. São duas coisas que, somadas, elas formam uma religião dos orixás. Não existe o homem que desvirtua. Você imagina, o leão quando veio para a terra e a leoa, o leão continua tomando conta dos filhotes e a leoa caça. É assim, desde que eles vieram e continuam sendo. O homem não. Olha como o homem já se modificou, como ele modifica dependendo da localidade, a moda, o poder, o dinheiro, a devastação à natureza. Então, é o homem que está, de fato, modificando, tentando modificar de maneira externa para o interno, a conduta de um religioso tradicional. E não consegue. Mas ele muda justamente pela sedução que as coisas de fora se apresentam, ele muda pessoas que estão na superfície e que não têm uma iniciação na espiritualidade profunda, que tem um pouco de intuição, que saca um pouco as coisas, se conecta um pouco, de repente se acha um mago e começa a fazer um monte de coisas e arbitra em nome de religiões tradicionais. Isso é impossível, isso é um absurdo. Babai, você acha que esse preconceito todo, esse desvirtuamento de colar pechas de maldade ao candomblé tem a ver com um pouco de racismo pelas pessoas que trouxeram essa religião para cá serem da cor negra? Porque, ó, vamos ver, um budista, né? Um budista ele não tem tanto preconceito, porque ele é dos orientais. Na mesma, nem um islâmico, apesar dessa pecha de terrorista,
Tem-se que o islâmico tem Alá, que é o Deus, etc. e tal. O hindu da Índia, que também tem umas tradições que não são as mais aceitas. Você acha que tem alguma coisa a ver com a cor da pele das pessoas que trouxeram a religião para cá? Um pouco de ranço, de tudo que também é diferente, é novo. Veja bem, vieram para o Brasil 8 milhões de africanos. 8 milhões. Dizer que nós não somos um terço africanos, é uma loucura. Nós temos na música, na comida, nos hábitos, no sorriso, na dança, nós temos muito da africanidade. Agora, você imagina, vem uma mulher da África, linda, uma negra linda, e fazia o seu banho de folha, jogava aquilo no corpo, ficava cheirosa. O europeu, na época que vinha para cá, não tinha muito esse hábito. Enquanto o africano, o brasileiro tem o hábito de tomar banho direto, se limpar com ela. Imagina uma mulher linda, cheirosa, passando num local. Olha o poder de sedução que essa pessoa pode exercer. Ao invés de a pessoa achar que aquilo é um hábito, está ligado justamente à rotina dela, ela transfere isso para o perigo. A pessoa é um perigo, ela está fazendo feitiço, ela está me atraindo. Opa, que manipulação é essa? Não existe isso. Existe você ter mais carisma, mais força, você está mais conectado com as energias dos orixás, você vai ficar mais vibrante mesmo. Por quê? Porque os orixás não pregam discórdia, não pregam mentira, traição, inverdades. Eles pregam bem-estar, axé, força positiva, alegria. Tudo que você faz dentro de um terreiro de candomblé, você faz cantando e dançando. E tudo explicando. Tudo em harmonia com a natureza. Entendi. Como é que um lugar desse... Você fica com um carisma maior. Você está conectado à positividade. E você fica mais atraído. E ó, pessoas que são inseguras se sentem engraçadas. E aí, vai do imaginário de cada um. O imaginário do indivíduo é um absurdo. Eu entendi. E uma coisa interessante que o Baba você comentou agora é que realmente eu estudei, né, fiz um doutorado, parte dos estudos foi em religião. Eu percebi uma coisa, que o candomblé ele não tem regras rígidas e excludentes. Confere isso. Confere. Por exemplo, ninguém te julga no candomblé. Ele não vai te excluir. Você pode ser de qualquer religião e ir ao candomblé em busca de ajuda para equilibrar suas energias, para tirar uma carga, para abrir os seus caminhos, sim, conectando os antepassados e as forças da natureza. E você vai ser, sem problema nenhum. Não tem 10 mandamentos no candomblé. Tem, justamente, como ela é uma religião do bem-estar, os mandamentos do candomblé são para o lado positivo. Quer dizer, a religião não combina com vingança, com mentira, com traição, com roubo, com embuste, não combina. Como é que você vai cantar para uma folha e falar, uso a energia da folha para curar a minha vida, para melhorar a minha família, etc., e sai de lá e faz uma maldade? É incoerente com a liturgia. Entendo. Por exemplo, homossexuais, né, que é a maioria das denominações. Agora, o catolicismo, só agora, com o papado do Francisco, tem acenado com afeto, né? Apesar de não ter aceito doutrinariamente a homossexualidade, ele acena com afeto para os homossexuais. Mas os homossexuais, eles são vistos assim com ranço pela maioria das denominações cristãs, e também, ou o caso dos judeus, na relação entre o judaísmo e o islamismo. O candomblé não tem nenhuma raça de intocáveis, de pessoas que a liturgia não recomenda lidar? Não. Eu vou te fazer uma colocação. Vamos chamar de anjo de guarda, que isso é uma expressão até da Umbanda é mais brasileiro. Você vai ao banheiro, o seu orixá está com você, sua energia. Vai ao banheiro, o teu orixá fica na porta do banheiro? Não. Você vai comer na mesa, seu orixá não acompanha você? Acompanha. E o seu orixá não vai com você tomar banho? Vai.
Ele está com você em todo tempo, em todos os sentidos. A prática que você usa da sua vida, que faz bem e não prejudica ninguém, não existe exclusão dentro da religião dos orixás. Você não é excluído. Um dos únicos problemas dentro dessa religião é o suicídio. A pessoa que se Por suicida, quê? porque ela não tem o direito de tirar a vida, porque é uma religião que ela preza que os descendentes cultuem os antepassados e que a pessoa tem que cumprir o período dela na Terra. Uma das coisas que a religião dos orixás, ela até faz o ritual da pessoa de passagem quando ela se suicida, mas ela não é uma pessoa que marcou, que abrilhantou. O restante, claro, quando o apoia, pode ser as coisas todas os interesses da religião. Agora, se você pega, você levanta com raiva um dia e fala, eu quero destruir aquela pessoa, são problemas. Não é da religião. Eu vou falar lá com o Exu. O Exu vai falar para você, escuta, eu sou uma ferramenta do bem-estar do indivíduo. Raiva, ódio, vingança, mágoa, esvai você de axé. Consome a tua energia. Nós trabalhamos Entendi. com a questão da energia, com a questão das folhas, das águas, a pureza em si. Tá bom. Foi o meu aqui o meu fone que parou de funcionar. É, um dos aspectos que está mais em voga, e até por falar de natureza, e quando a gente fala em natureza, a gente lembra do reino animal. Como é que é a questão do sacrifício? Porque tem muita gente, por exemplo, quem é vegetarianista, não pode ouvir falar também em candomblé porque tem sacrifício animal. Né? E tem muita gente que fala assim, matam os bichos e eles são largados, os corpos são largados em qualquer lugar. O que acontece com a questão do sacrifício? Veja bem, primeiro, a religião dos orixás ela é muito ampla. Você trabalha com mineral, vegetal, tal. Então, você usa muitas folhas, muitas sementes, muitas raízes. É uma parte, então, vegetariana do os banhos, as oferendas. Os animais são usados para nós comermos. Do mesmo jeito que existe a comida caché, existe a comida do candomblé toda é caché. Porque você faz o sacrifício para a cidade, mas para distribuir a comida para o povo. O orixá não precisa comer. O que o orixá precisa comer? Você põe o mesmo as tribos indígenas e o mesmo os africanos. Chegou a época do milho, colhe-se o milho, faz milho. Ali se arranca da terra o milho. Você põe ali na frente do altar do antepassado, vamos dizer Oxóssi, você põe um pouco de milho. E o restante você vai distribuir para a tribo inteira. O mesmo inhame, a mesma farinha, o mesmo boi. Você corta o boi para todo mundo comer. Mas naquele momento, você está fazendo todas essas. Você fez a colheita e que você vai distribuir com o povo todo, reúne pessoas, conta histórias dos antepassados, lembrar de. Por isso que a gente canta dos antepassados, valorizar e para que tenha também essa energia, possamos também receber isso geneticamente, espiritualmente. Então a comida, a única coisa que vai ficar na frente do orixá, muitas vezes, é um símbolo do bicho. Apenas um símbolo que você não come. Uma pata, um rabo. Ali você põe a cabeça, como você põe ali na frente das fazendas, você empalha uma cabeça do boi e põe ali na frente. O restante, todo mundo vê. Não existe macumba com bicho. Não existe. Aliás, macumba não existe. Aquilo é feito para a pessoa comer.
Você está mexendo com todas as forças da natureza. Né? Mesmo jeito que você vai poder encostar no seu corpo, passar um pau, você vai também encostar no seu corpo, passar um bicho, depois você vai comer. O bicho vai ser comido. E você vai... Então, essas queixas que a gente tem de gente que mata e abandona bicho e larga pelos cantos da cidade, também é de gente que desvirtua a religião. Está desvirtuando, que vai fazer um trabalho, trabalha. Não, eu vou por ali. Inventou aonde? Quantas vezes a gente não faz coisas no candomblé que os bichos saem, vão para a natureza? Lá eles vão ter o caminho deles, um outro predador vai pegar. Faz parte disso da cadeia alimentar. Nós vamos comer. Simplesmente. Só que na hora que você vai comer, lá de trás, aí eu vou lembrar de Ogum. Ogum nos proteja. Vamos louvar os antepassados. É uma religião que cultua muitos ancestrais. Pede a força para eles. E a gente pede que eles venham abençoar a comida. A gente agradece. Os índios têm muito isso. Eu, quando fui para a Eco 92, que eu participei da Eco 92, um trabalho grande antes dela, e com os americanos. Eu assisti uma palestra de um cacique canadense que até hoje me marcou muito. Ele falou, nós quando viemos, quando vocês chegaram na nossa terra, no Canadá, nós éramos 20 milhões. Nos Estados Unidos e Canadá. E nós somos 2 milhões hoje, mostrando que vocês conseguiram nos dizimar e nos empurrar da nossa terra, porque vocês estão agredindo a natureza, invadindo e matando. Nós pertencemos à natureza. Porém, na Bush, né, tinha o Gorbachev, que até vinha na Eco 92, ele falou, põe o Gorbachev no mar. Põe uma pessoa comum, põe um nadador, põe um índio. O tubarão vai comer os 4. Aí não tem quem tem mais poder. A natureza tem o código dela. E nós somos conhecedores da natureza. Como a natureza é provedora, a gente provê e só se defende, não ataca o homem. O predador, no fundo, é essa cultura que está nos matando. Uma coisa que me marcou muito. E que isso tem muito a ver também com a religião dos orixás. E nós louvamos o planeta todos os dias. E você exerceu sacerdócio não só aqui no Brasil, né, Babá? Você exerceu sacerdócio fora do país também, não foi? Mas eu fiz uma coisa mix, né? Porque, por exemplo, Quincy Jones fez uma coisa com a Eco 2, fizemos muitas coisas musicalmente juntos. Babá, um minuto só, eu vou reconectar você, porque estão falando aqui que o seu som está picotando muito, eu estou vendo uma bolinha rodando aqui. Eu vou te chamar de novo para a live em 1 minuto. Fica aí, tá? Eu só vou sair, não precisa sair. Vamos lá, gente. Eu vou colocar o Babá mais uma vez. Vamos lá. Lá. Pronto. Já requisitamos de novo a volta do Babá. Vamos ver. Cadê aqui? Babá, manda um oi aqui nas mensagens para eu te chamar de novo. Desculpem, problemas técnicos aqui. Pronto. Aqui. Opa, olá. Oi, Babá, agora tá bem melhor. Tá bem melhor? Tá. É que eu tinha tirado a rede do celular para não ficar tocando o
celular. E aí eu deixei só no Wi-Fi. Oi? Tá joia. Bom, mas nós falamos aqui de energias, positividade, de não exclusão de classes, de não exclusão de sexualidade. Nós falamos aqui, acho que nós desmistificamos um pouco da questão do sacrifício, que o sacrifício feito é um sacrifício consumido, ele serve de alimento para quem está na casa, e nós estávamos falando da sua passagem pelos Estados Unidos, quando você foi babalorixá da filha, que para mim é o maior artista vivo do nosso tempo, que é o Quincy Jones. Para quem não sabe, o Quincy Jones, gente, ele é um dos únicos artistas na história que é chamado de artista EGOT, porque ele tem vários Emmys, Grammys, Oscars e Tonys. Então ele é o cara assim mais completo das artes. Babá, volta com você. Vamos lá. Então, eu tive uma conexão com ela muito forte. Nessa época da Eco 92, acabei indo para a casa dela nos Estados Unidos, não sabia nem que era ela filha do Quincy Jones, chegou lá, até me surpreendi. Eu fiquei um tempo na casa dela, né? E ela se iniciou na religião dos orixás. Como, paralelamente à religião dos orixás, eu sempre trabalhei com música, eu sou músico. E fiz muitos trabalhos, inclusive de inclusão das percussões musicais em vários hits. Né? Eu trabalhei com um cara, que pena que ele não está aí, que é o Ney Marques, ele até ganhou o Grammy Latino. Ele foi o diretor musical do Leonardo. Nós gravamos A Filha do Quincy Jones, eu e ele, fizemos um arranjo muito diferente, na época que não tinha ainda essa mistura, né? Com Sonhos do Peninha e We've Only Just Begun, e usando o candomblé, a religião dos orixás. Né? Depois ela fez, mais para frente, ela quis fazer um trabalho na África do Sul, mas não é muito a nossa origem da religião dos orixás e não ficou tão legal, mas ela fez. Nós fizemos sozinha, e eu fiz ela junto com Olodum na época. Eu gravei The Midnight Sun Will Never Set, que era um jazz do pai dela, com o Olodum, tocando, 40 percussionistas. Sensacional. Mudou a carreira musical dela, porque ela estava gravando, eu tenho até uma hora... Sensacional. Eu fui para Los Angeles, ela estava gravando os 10 sucessos do pai dela. E a Oprah Winfrey, ela apresentou o show num lugar chamado At My Place em Los Angeles. Nossa, a Aretha Franklin foi, um monte de artistas. E a Jolly cantou. E aí ela fez uma música, que eu falei para ela, olha, Jolly, pelo amor de Deus, né? A gente está mudando sua carreira. Então ela cantou Nação. Né? Dorival Caymmi falou pro Oxum, com os fios de santos todinho, com uma percussão diferente nossa. Foi a música que bombou. Tanto que aí ela mudou o que ela ia fazer. Ela fez o show, mudou o que ela ia gravar, levando justamente isso, essa percussão. Porque nos Estados Unidos, os africanos foram tolhidos da percussão deles. Não tiveram o atabaque, os drums. Então eles fizeram o quê? Música de lamento, jazz, né? Blues. Música de lamento sem percussão. E no Brasil teve a percussão, o jongo, olha o que a gente tem, o axé music. Tudo isso é atribuído a todos esses povos que vieram, né? Da África em geral, né? Do Togo, Gana, Nigéria, Angola, Moçambique. Né? Então, nós temos para poder levar para ela e ver que no Brasil nós tivemos uma integração melhor que aconteceu nos Estados Unidos. Porque qualquer aculturação é problemática. Você vai como estrangeiro em um país, eu fiquei nos Estados Unidos um tempo, era brasileiro latino, eu falei, puta, latino, eles rejeitam um pouco. Latino, ticano, eles são problemáticos. Em qualquer lugar que você vai, você tem. A aculturação é um problema. E o grande problema é você não fazer uma empatia cultural. Você interpretar o outro ao seu olhar. Você não ir lá e entender o que ele está fazendo.
Por exemplo, Pierre Verger, ele ficou 35 anos entre Brasil e África. Ele era francês, fotógrafo. Ele conseguiu adentrar muito. Ele contou a história como era. Mas você vê algumas vezes, ele conta os mitos, mas ele tem uma visão europeia sobre aquela cultura. É diferente de você. E, Baba, como é que é você ser um babalorixá? Não sei hoje em dia como é, eu não sei se antigamente isso tinha a ver. Primeiro eu vou perguntar, como é que você se tornou um sacerdote da religião dos orixás? Esse é o primeiro ponto. E dois, como é ser um babalorixá, ainda mais respeitado como você no meio do candomblé, sendo branquinho do jeito que você é? E vou ter tantos problemas, tantos juntos. Meu pai era ateu e minha mãe muito católica. Eu fui atropelado indo. Aliás, um deles casou-se com a minha irmã, entrou em medicina também, a minha irmã também. Tá cortando o teu, hein? Tiago? Pronto, voltei. Voltou. Mas acho que o meu Wi-Fi tá bom, acho que deve ser aí do teu lado. O meu... Agora já resolvemos aqui também. Ok. Então eu fui atropelado e eles me levaram para o hospital. Fiquei 23 dias em coma. 23 dias em coma. Quando foi? Num domingo, eu ia muito na igreja de Santa Rita, do Hospital Santa Rita mesmo. A gente morava na Cubatão, eu fiz Colégio Bandeirantes. E eu sofri extrema-unção. Porque eles disseram, olha, ele não volta. O padre Aldemar Moreira me deu extrema-unção. Ele foi o diretor da mantenedora da FEI, uma faculdade que eu entrei depois e cursei uma época. Entrei ainda quando, antigamente era Mapofei, né? Mauá Polifei. E ele me deu extrema-unção. Na segunda-feira, eu incorporei o orixá. E ninguém sabia o que era. Uma enfermeira do hospital, ela era filiada ao Gantuá, a mãe menininha. Foi uma pessoa muito importante no meu imaginário, né, a mãe menininha. E elas por telefone se falaram e eu estava incorporado no orixá, me desincorporaram. Eu fiquei depois 2 meses no hospital ainda. Eu perdi essa vista, mobilidade do lado direito. Tudo isso eu conquistei depois no candomblé, quando eu fui para o candomblé. Saí, estava já ali entrando no Bandeirantes, né? E fui para o terreiro de candomblé fazer a cabeça. Para mim foi muito difícil, porque a minha educação era extremamente católica. Eu era muito vinculado a esse padre. E meu pai era ateu. Então imagina eu sair do estado de coma, daquilo, e ir para um terreiro de candomblé. E me iniciar. Eu passei o meu ginásio no Bandeirantes todo de roupa branca. O meu científico também. Eu andava o máximo de roupa branca. Até o segundo científico, né? O segundo científico tem até, eu vi que 2 amigos meus entraram aí, que são médicos e entraram na faculdade de medicina comigo no segundo científico. Nós entramos no meio do segundo científico nas Lusíadas, em Santos. Antes de terminar, 1 ano e meio antes de terminar. Então eu passei, já no colégio era um problema, porque durante o ginásio eu usava aquele tamanco de lavadeira, porque não podia usar sapato. Eu fiz santo no candomblé muito rígido. E, obviamente, eu era branco numa comunidade, a maioria negra, que já era um problema. Até hoje é um problema você ser sacerdote, você sente uma certa restrição, né? E eu sofri restrições enormes durante a minha trajetória, embora eu tivesse uma posição acadêmica confortável, que me dava condições de debater, de enfrentar, e uma estrutura familiar boa, de todos os sentidos, por tudo que eu assumi. O candomblé, eu tinha um pouco de rejeição dentro da comunidade, pela minha história. Logo, eu herdei uma casa. Um grande problema também. Eu chego, de repente, herdo uma casa e eu sou branco. Todos os lugares eu sofri uma certa... Você percebe um desconforto das pessoas, né? O mesmo desconforto que os gays, né? Nós sentimos na época que aconteceu a AIDS.
Você chegava nos locais, as pessoas podiam não falar, mas não te cumprimentavam direito, não davam a mão, saíam, etc. Esse desconforto eu sofri muitas vezes. E ainda a gente sofre. Agora a gente tem sofrido muito também. Muito. É uma Por determinada... conta da pandemia. Não só da pandemia, mas eu acho que tem toda essa diversidade religiosa. Eu acredito que qualquer religião cultua Deus. Acredito. E Deus não tem religião. Deus está acima das religiões. A religião, ela é uma ferramenta litúrgica que deixa você mais confortável para conectar o Deus. Simplesmente isso. Agora, você não pode imaginar que um Deus todo-poderoso, criador, que criou tudo, vai primeiro rejeitar alguém que ele pôs na Terra. Né? Vai rejeitar um gay. Né? Vai rejeitar alguém porque tem uma outra religião. Deus não deu procuração dele para ninguém. Olha, você me representa 100%, é a sua religião que é a correta. Então, a gente percebe no mundo inteiro, né? Você vê na Inglaterra o quanto teve de conflito religioso, no Oriente Médio. Existem muito desconforto entre grupos religiosos, né? Isso a gente sente. E principalmente a gente carrega esse estigma. Por exemplo, você é do candomblé. Você entra no local, a pessoa fala, estou me sentindo mal. Ai. A pessoa chuta sem querer ali um balde de lixo, bate o pé e fala, ó, fizeram macumba contra mim. Isso é o imaginário humano. E nós carregamos isso durante esses anos que os africanos chegaram no Brasil. Essa coisa, porque a aculturação foi mal feita. Os olhos do europeu viam aquilo como uma coisa satânica. Então ficou passando isso de um para o outro. Até porque a igreja, né, que dominava o pensamento do nosso colonizador, especialmente Portugal, era um país católico até pouco tempo atrás. E tudo que era fora do catolicismo, o catolicismo demonizava. Até os anos 50, a Igreja Católica mantinha cânticos, por exemplo, condenando os judeus ao inferno, porque eles ainda eram deicidas, eles ainda comiam criança, eles ainda batiam prego na hóstia. É um absurdo isso. Isso é criação humana. Eu acho que quando o homem ele se conecta ao poder e acha que o poder é que leva a Deus, e ele tenta coibir o indivíduo através desse medo, dessa culpa que ele diz exercer em nome de Deus, ele está mais longe da religiosidade e da espiritualidade do que ele imagina. Olha, gente, isso que o Babá falou é puro John Locke, é puro Voltaire, é pura alta filosofia sobre a tolerância. É impressionante. E parece que estou vendo as passagens da carta acerca de tolerância na minha frente, passando enquanto o Babá fala. Babá, uma coisa que você falou que eu achei assim, sensacional é a religião, e eu acho que esse é o conceito moderno de religião. A religião é aquilo que dá sentido para a vida da pessoa. É aquilo que a liga para o transcendental, dá sentido para a vida dela, não só sentido metafísico, mas também sentido estético, que todas as coisas têm a sua função, que tudo na natureza está no seu lugar, e a religião ela é o caminho para você se conectar e dar sentido ao teu universo. E você falou de Deus. Como é que é a questão Deus no candomblé? Tem um Deus, são vários deuses. Como é que funciona? Um orixá é mais importante que o outro? Como é que funciona? Tem um Deus, que é Eledumare, Olorum. Nós respeitamos tanto Deus que não ficamos chamando Deus o tempo inteiro. Ninguém da religião dos orixás se ousaria a arriar uma oferenda e falar, estou arriando essa oferenda para Deus, que ele abra os meus caminhos. Ninguém faria isso, porque nós temos os orixás, que são os antepassados divinizados, e que a diferença dos outros antepassados divinizados é que eles têm um controle, uma força, um controle, um poder sobre as forças da natureza. Então, eles são os emissários para levar os nossos pedidos a Ifá, a Eledumare, para saber se nós somos dignos de recebermos aquilo ou não.
Isso é a função dos orixás. Agora, você perguntou disso e de... E se existe alguma hierarquia entre os orixás? Porque Isso, todo mundo fala, né? Ah, Iemanjá é a mãe, não sei o isso. quê. Tem uma hierarquia? Tem, Oxalá, o Batalá, que veio com a missão de povoar o planeta. O Batalá é o Dudua. É um orixá muito importante. Oxalá é um orixá extremamente importante. Porém, Exu, essa figura tão mal falada, é o orixá mais atuante na nossa religião. É ele quem se comunica mais facilmente com o homem. Ele é um orixá que, conseguindo entender a natureza humana, ele consegue apresentar soluções para o indivíduo e dar chance dele ainda refazer o que ele errou. De ele poder usar o livre-arbítrio dele em prol do bem-estar, em prol da positividade. Então, Exu é uma ferramenta dentro do panteão dos orixás extremamente importante para o equilíbrio do ser humano, individual e em sociedade. Essa questão territorialística, né? Porque, por exemplo, você não pode... A individualidade, ela não pode chegar ao ponto, ela tem que ser respeitada, que ela pode atrapalhar a coletividade, apodrecer a coletividade. E a religião dos orixás, nós fazemos tudo em coletividade, respeitando a individualidade. É uma engrenagem, cada um tem o seu espaço, seu território garantido. Deu para você entender? Então não dá para ter choque ali dentro. Entendi. E isso é muito alimentado pela dinâmica de Exu. A dinâmica... E sabe, uma coisa que assim, eu fico admirado também além da questão da coletividade, essa questão do respeito à individualidade, né, da cabeça. Porque as religiões que a gente tem hoje, as religiões que mais oprimem, e também esses movimentos políticos reacionários, eles também são coletivistas, mas eles querem ter o monopólio do pensamento. Porque eles querem ter alguém errado para eles se sentirem o certo. Então eles vão ali e falam, você é errado porque eu sou certo. Esse é o conceito. Esse é um grande problema. Entendi. E na religião dos orixás não tem isso. Você tem o seu espaço. Ele é respeitado. Você tem a sua... Certo. Eu queria... Bom, por favor, Babá. Não. Fala. Eu ia Você queria, não? Fala, continua. continuando essa coisa que você colocou da individualidade. A individualidade no candomblé ela é muito respeitada, porque o sacerdote ele não é um juiz, ele não te julga. Ele não pode julgar você. Ele pode mostrar para você o leque de opções. Pode falar o que você está fazendo. Isso ele deve fazer. Mas ele não pode te julgar. Você não vai atrás de um babalorixá para você ser julgado ou condenado. Você vai em busca de uma palavra, de algo que vá ajudar você a solucionar o seu problema. Então, no momento em que você chega no local e fala, você é culpado, isso é pecado, você tem que pagar, você já não está trabalhando em nome de Deus. Você não está dando oportunidade do indivíduo se refazer e crescer, que é o momento finito que a gente passa na Terra, tão pequeno. Nós somos impermanentes aqui, a gente tem que aprender a crescer, a ter espiritualidade e entender que nossa energia, depois que sair daqui, vai para outro lugar. Nosso corpo perece. Isso é o mais importante. Você não julgar o indivíduo, não condenar o indivíduo. Entendi. Bom, aprendi muita coisa aqui, tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui também aprendeu muita coisa. Aprendemos que Exu não é o diabo, aprendemos que sacrifício e macumba para atrapalhar a vida dos outros é um desvirtuamento da matriz, da liturgia, que vem realmente da tradição africana. Me corrija, Babá, se eu estiver falando alguma bobagem. E nós recebemos algumas perguntas aqui em especial, nos cartões. Algumas nós já respondemos. Fala, Babá. Eu vi uma pergunta aqui sobre uma trans. Vale o que eu falei. Não existe preconceito. Não existe. Você pode fazer suas obrigações espirituais dentro de como você está alocada socialmente. E é muito respeitado isso, né? A gente sabe, trans, etc., quando vai no terreiro,
é tratada exatamente na condição dela. Não existe nenhum problema. Nenhum orixá vai reprimir isso. Não tem. É tudo normal, tudo igual. E no ritual, tanto um homem pode receber um orixá feminino, quanto uma mulher pode receber um orixá masculino, é isso? Pode. Isso em algumas casas antigas, e em alguns terreiros também de Umbanda mais antigos, acham que a mulher que recebe um orixá masculino, ela é forte, trabalhadora. E o homem que recebe o orixá feminino não pode ter, porque senão ele vai virar gay. Vai ser uma questão, isso é uma crendice de algumas pessoas, de algumas casas até antigas, que não tem absolutamente nada a ver. O orixá não tem a ver com a sexualidade da gente. Sexualidade é uma coisa do nosso corpo, é humana. Não é do orixá, não tem. O orixá não tem necessidade de comer. É nossa necessidade. Você faz oferenda para o orixá alimentando os filhos dele. Qual a grande oferenda para Ogum? É poder fazer uma feijoada e oferecer para 200, 300 pessoas. E pôr um pratinho ali na frente do Ogum apenas como símbolo. Isso sim é oferenda. Isso sim é axé. Por isso que a casa de Candomblé está aberta. E tem aquela música da Gal que ela cantava que fala: seja tenente ou filho de pescador, se der presente é tudo uma... ou importante desembargador, se der presente é tudo uma coisa só. E o que quer dizer o presente? Não é só a oferenda das águas, é o teu coração. É como você vai lá. O presente é só o catalisador para você mostrar a tua intenção para o orixá, mas ele vai ler o seu coração. É essa a grande oferenda. É sua alma, o seu desejo, a sua bondade, o seu acolhimento. Sensacional. Não é? Eu acho muito sensacional. Babá, a gente tem 3 minutos aqui antes da live acabar, porque o Instagram não perdoa, ele acaba mesmo. E eu queria aproveitar esses minutos finais e perguntar para você, Babá Paulo de Oyá, um dos sacerdotes mais respeitados da religião dos orixás, do candomblé, o que você, como morador de São Paulo, como um sacerdote religioso, obviamente, o que você espera para que a cidade de São Paulo seja uma melhor cidade para você e para os seus filhos? Olha, tem muitas coisas, uma pergunta ampla, tem muitas coisas. O que tem me incomodado muito, que eu acho que é a falta de respeito ao outro, que eu não tinha visto tanto em São Paulo, com a questão do uso de máscaras. Eu acho que aí a gente vê exatamente como a cidade está doente em alguns pontos. Você vê justamente os atletas, que são pessoas vinculadas à saúde, a preservar a vida, correndo sem máscara. Não preservando o outro. Eu acho que está faltando, de fato, uma certa disciplina na população em São Paulo. É uma das primeiras coisas. Acho que isso, eu falaria muitas outras coisas, até ligadas à religião, mas é o que eu tenho sentido ultimamente. Visto no momento que estão pessoas tentando se preservar, não receber e não passar isso para os outros, tem outros que não estão nem um pouco preocupados com o seu semelhante, nem com a vida deles. E isso vai completamente em desacordo com a nossa religião. Nós, de fato, amamos ao outro como a nós mesmos. Babá, nós temos 1 minuto aqui. Eu quero agradecer o seu tempo, a sua paciência, seu tempo precioso, a sua paciência mais preciosa ainda. Muito obrigado e pode dar sua mensagem final aqui e a gente encerra com ela. A minha mensagem vai ser um canto para Oxalá que tenha paz e ajude a gente a passar essa fase muito difícil que a gente está vivendo, de pandemia. Orixalá, Oluoturundê, Babá Wanice Fereré, Okudabadibi Tenumbó, Babá Wanice Fereré. Oxalá, jogue seu pano sobre nós, tenha misericórdia de todos nós, nos ajude a atravessar esse momento. Axé. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Espero ver vocês em breve. A live vai ficar gravada. Claro, todo mundo está pedindo isso. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa noite. Axé.